Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós iremos, assim, dar continuidade à sessão iniciada no capítulo 4, a partir do versículo 13, quando o apóstolo Paulo dá instruções a respeito da vinda do Senhor e da ressurreição dos mortos. Esta sessão, iniciada no verso 13 do capítulo 4, ela é continuada no capítulo 5, do verso 1 até o versículo de número 11. Portanto, ouçamos e acompanhemos a leitura com atenção. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, mais uma vez agradecemos pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra, de lê-la, de ouvir a Tua palavra. Suplicamos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que estejamos atentos aos Teus mandamentos, aquilo que Tu requeres de cada um de nós. Para o Teu louvor, para a Tua glória e para o nosso bem, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não foram poucos, irmãos, os grupos religiosos que ao longo da história desafiaram e continuam desafiando as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando estes grupos marcam o dia e a hora do seu retorno. Em 1844, para que os irmãos tenham ideia, o grupo conhecido hoje como Adventistas do Sétimo Dia, a partir dos cálculos feitos por William Miller, afirmou e continuam a afirmar que o Senhor Jesus Cristo já veio no ano de 1844. Não muito depois, 1891, também um outro grupo religioso, conhecido como Mormons, eles disseram que o Senhor Jesus Cristo voltaria em 1891. Como ele de fato não veio, eles afirmam que na verdade ele veio, mas ele veio para iniciar todo um processo através do qual ele reinaria. Um outro grupo, os Testemunhas de Jeová. 1914 foi a data marcada para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Uma religião que nós entendemos ser uma seita
que não somente nega a divindade do Senhor Jesus Cristo, como afirma que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não foi com um corpo material, mas sim como um corpo espiritual. Foi assim a sua primeira ressurreição, e da mesma forma ele retornou ou retornará também, não como humano, mas como um corpo espiritual, como eles afirmam. Na verdade, eles dizem que é uma criatura e não um criador. Portanto, 1914 para este grupo foi a data a partir do qual a conquista e o domínio de toda a terra se iniciou. Mas também, um pouco mais recente, 1988, um grupo messiânico judeu, conhecido como Bnei Baruch, disse que Jesus, de fato, voltaria em 1988. E mais recente ainda, um grupo coreano, não sei se os irmãos sabem, mas a Coreia do Sul é fundamentalmente um país protestante e presbiteriano, na sua maioria, pois um grupo surgiu entre eles, um movimento conhecido como Dia Santo da Unificação, que acreditava e defendia o retorno do Senhor Jesus Cristo em 2011. Portanto, irmãos, estes não são somente estes grupos que marcaram, mas alguns grupos continuam a marcar, e outros grupos mais, ao longo da história, têm desafiado o próprio Senhor Jesus Cristo, marcando datas para o seu retorno. Nós não sabemos com que propósito. Não sei se para receberem os parabéns da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não sabia o dia nem a hora, que era algo que o Pai sabia, nem os seus santos anjos, quanto mais nós, meros mortais. Em certa altura do ministério do Senhor Jesus Cristo, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não só neste episódio do ministério de Jesus, mas em muitas outras circunstâncias, o Senhor Jesus Cristo mostrou qual é o foco. O foco não é matarmos a nossa curiosidade, sabendo, por exemplo, quantos seriam o número daqueles que seriam salvos, ou o dia e a hora da sua volta. Estas coisas não nos interessam, não é da nossa conta, não nos pertence. O foco do Senhor Jesus Cristo sempre foi para que nós tivéssemos cuidado com a nossa própria vida, para que nós pudéssemos vigiar e estarmos preparados. Quando ele disse àquele homem: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esta palavra esforçai-vos, na verdade, é para que nós tenhamos agonia, um desejo intenso, para que possamos, de fato, entrar pela porta estreita, embora isso não negue o fato de que nós somos eleitos, nós somos povo de Deus. Entretanto, é nosso dever e nossa obrigação estarmos, de fato, atentos e preparados. É sobre isto que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na continuação daquilo que ele já nos ensinou no final do capítulo 4, quando ele deu instruções claras a respeito da vinda do Senhor e da ressurreição
dos corpos dos crentes, da transformação dos crentes vivos, para que ambos os grupos se encontrem com o Senhor nos ares, de maneira que assim estaremos para sempre com Ele. Aqui, o assunto tratado ainda diz respeito ao retorno do Senhor Jesus Cristo e à ressurreição. E, ao que parece, pela forma com a qual o apóstolo Paulo dá instrução aos Tessalonicenses neste início do capítulo 5, os Tessalonicenses aparentemente tinham esta curiosidade, que o apóstolo Paulo, na verdade, já havia tratado a respeito deste assunto. E ele aqui, então, volta a tratar da mesma questão, dando instruções a respeito deste assunto, mas também focando na nossa vigilância quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também a respeito daquilo que ocorrerá com aqueles que não professam fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, os ímpios. Ou seja, o juízo final. Paulo, então, dá instruções a respeito deste assunto aqui nesta sessão. Ele começa dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas. As palavras que aqui são utilizadas são muito próximas, na verdade são exatamente as mesmas que nós encontramos na metade do versículo 13 do capítulo 4, quando o apóstolo diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Essa palavra que o apóstolo Paulo nos traz aqui, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, e que ele continua no verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Estas expressões, esta palavra também é encontrada aqui. No original, nós temos essa adversativa porém, no verso 1 do capítulo 5. Então, o que o apóstolo Paulo nos diz aqui é: com respeito, porém, irmãos. O que dá a ideia de que, de fato, os tessalonicenses não somente haviam perguntado ao apóstolo Paulo a respeito da situação daqueles crentes que haviam morrido, como também eles fizeram uma pergunta a Timóteo para que perguntasse a Paulo a respeito dos tempos e das épocas do retorno do Senhor Jesus Cristo e de nossa ressurreição com Ele. Portanto, era uma indagação por parte dos tessalonicenses. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui, como tempos e épocas, são duas palavras no grego distintas, embora no fundo ambas queiram dizer as mesmas coisas. A primeira palavra, que é uma palavra bem conhecida a nós, a palavra cronos, que significa tempo, se refere a um período de tempo, qualquer período de tempo. E a palavra kairos ou kairon, que é a palavra utilizada aqui, significa um momento específico. Então, o que o apóstolo Paulo nos instrui aqui é que quanto ao tempo no qual o Senhor Jesus voltará daqui para lá, e quanto ao tempo exato do seu retorno, diz ele, não há necessidade de que vos escreva. Os irmãos devem estar lembrados que desde o início do capítulo 1,
ele deixa muito claro que era do conhecimento dos Tessalonicenses, ele já havia dado instrução a respeito de como deve ser a nossa vida de santidade. Também ele deixa claro aos Tessalonicenses, no verso 12, a respeito de como nós devemos tratar uns aos outros com um amor fraterno. Embora ele já tenha dado instruções, quando na presença deles, ele volta a escrever, clamando aos Tessalonicenses para que eles possam se desenvolver cada vez mais. Aqui ele simplesmente diz que não há necessidade de que vos escreva, porque na verdade não tinha absolutamente nada a falar a respeito dos tempos e das épocas da volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nenhum de nós sabe o dia no qual o Senhor Jesus Cristo retornará. Não é do nosso conhecimento. Portanto, o apóstolo Paulo, tendo deixado claro que não havia nada a discorrer sobre os tempos e as épocas da volta do Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer, ou vai dividir as suas instruções da seguinte forma. Em primeiro lugar, versos 2 e 3, ele vai falar a respeito do juízo para os incrédulos, que é o grupo o qual ele se referiu no capítulo anterior, designando-os como os demais que não têm esperança. Ele falou isso no verso 13 do capítulo 4. Então é para este grupo que o apóstolo Paulo fala a respeito do juízo final, quando do retorno do Senhor Jesus Cristo, versos 2 e 3. Depois, dos versos 4 a 10, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da necessidade de vigilância por parte dos crentes. Portanto, ele se dirige especificamente aos crentes e os exorta a respeito da vigilância. E por último, no verso 11, ele vai dar uma exortação para que entre eles houvesse uma edificação mútua. Assim, ele encerra este assunto a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, observemos em primeiro lugar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, em muitas passagens, eu escolhi uma delas, ele se refere como algo que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Observe Atos capítulo 1, versículo de número 7. Respondeu-lhes Jesus, se dirigindo aos apóstolos, aos seus discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas, as mesmas palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mais uma vez, Jesus Cristo traz os seus discípulos para o foco da preocupação deles. A preocupação deles não era quanto aos tempos e às épocas, mas sim quanto àquilo que Deus faria com eles, para que eles fossem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que o Pai reservou os tempos e as épocas para a sua exclusiva autoridade, e não nossa, e não dos homens. Então, fundamentado nisso, o apóstolo Paulo começa então a instruí-los, a partir do versículo de número 2. Ele vai falar então a respeito da volta do Senhor, que ele vai chamar de dia do Senhor, que é uma expressão muito utilizada especialmente no Antigo Testamento, e na maioria das vezes, não exclusivamente, relacionada ao juízo, quando da volta do Senhor. Ele vai falar então no verso 2,
que o dia do Senhor é inesperado. E isso ele diz para os incrédulos. Ele instrui os tessalonicenses, mas quem não espera são os incrédulos. E no verso 3, ele vai dizer que o dia do Senhor é repentino, o dia do Senhor é radical, o dia do Senhor é inevitável. Isso no verso 2, aliás. E no verso 3, que isto tudo que ele fala é para o juízo dos ímpios. Isso ele diz no verso 3. Então, repetindo, no verso 2, o apóstolo Paulo vai falar que é inesperado, e no verso 3 ele vai falar que é repentino, radical e inevitável, isto para os ímpios. Observemos então, diz o apóstolo Paulo que não tem nada a escrever a respeito do dia do Senhor, da sua volta, e ele diz agora, pois vós, ele diz o motivo, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O apóstolo Paulo, então, vai utilizar a mesma ilustração, a mesma metáfora utilizada por Jesus, utilizada por Pedro, utilizada por João no Apocalipse, comparando esse retorno com aqueles que procuram assaltar uma família, uma casa. Ele diz que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Ele diz que já havia dado essa instrução. Quando ele diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, ele quer dizer, vós sabeis muito bem. Vós sabeis perfeitamente. Não é nenhuma novidade de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. O que é que o apóstolo Paulo, o que é que o Senhor Jesus Cristo, o que é que o apóstolo João quer dizer com isto? Ele quer dizer que a volta do Senhor é inesperada. Os ímpios estarão como um pai de família a dormir em seus lares, sem qualquer preocupação, e aí de repente vem o ladrão e o assalta, arromba a porta de sua casa, invade e toma os seus bens. É isto que essa metáfora significa, que é um dia inesperado. Inesperado para os ímpios, porque todos nós esperamos a sua volta. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós devemos então estar atentos, vigilantes, que é o que ele vai nos ensinar mais adiante. Mas com relação aos infiéis, a chegada do juízo é certa. E ele não espera. Ele vai estar como quem dorme, como quem não se preocupa, como quem não vigia, e de repente chegará o dia do Senhor, e para estes é punição, é juízo. Amós, no capítulo 5, do verso 18 ao verso 20, ele nos diz o seguinte: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Isso ele está falando de uma forma mais especial para os religiosos. Para que desejais vós o dia do Senhor, indaga ele. É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Não tem como escapar. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem claridade? Portanto, o dia do Senhor não é só um dia de bênção, mas é um dia de grande juízo. Em Joel, no capítulo 2, verso 31 e 32, também fala a respeito deste grande e terrível dia do Senhor.
Joel diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre eles sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Para os demais, fica claro no verso 31, que é o grande e terrível dia do Senhor. É dia de juízo, é dia de trevas. Então, sem que estes se apercebam, como quem dorme despreocupadamente, este será o retorno do Senhor Jesus Cristo, quando dá sua volta. Então, observe que ele tira o foco a respeito do dia e da hora, dos tempos e das épocas, e se concentra naquilo que ocorrerá neste dia. E ele faz isso como um alerta para que estejamos preparados. No verso 3, além de ser uma volta certa, não tem como Deus mudar o seu plano, ele vai falar que é uma volta rápida ou repentina, radical e inevitável. Observe o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Portanto, o juízo é certo, pois ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Portanto, o juízo é certo, a sua vinda é certa. Repentina, sobrevirá repentina destruição, diz o apóstolo Paulo. A palavra destruição, obviamente, não significa o aniquilacionismo, porque muitas seitas defendem a ideia, e até no meio cristão evangélico, e pasmem, até reformado, há quem chegue a defender a ideia do aniquilacionismo. Mas não é sobre isso que o apóstolo Paulo fala, e nem é sobre isso que ele utiliza a palavra destruição. Esta palavra destruição significa dizer que estes que serão pegos de surpresa, cuja vinda é repentina, é rápida e radical, serão destruídos no sentido de que eles são separados eternamente da presença de Deus. Isso a gente pode ver em 2 Tessalonicenses 1,9, quando o apóstolo Paulo volta a tratar sobre esse assunto, quando ele diz: estes, se referindo aos ímpios, aos perseguidores dos cristãos, sofrerão penalidade de eterna destruição. É a mesma palavra. E observe: banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É esta destruição que ele se refere. É serem banidos da presença do Senhor. Não há maior destruição do que esta. Não é um aniquilacionismo. Não é simplesmente deixarmos de existir, mas é de os homens estarem afastados definitivamente da presença de Deus. Não há pior destruição do que esta. Não há pior penalidade do que esta. Porque se não fora desta forma, se houvesse o aniquilacionismo, Jesus Cristo jamais teria dito: ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria nem ter nascido. Se seria melhor nem ter nascido, como é que ele seria aniquilado? Jesus disse que era melhor ele nem ter nascido.
Portanto, jamais as Escrituras vão nos ensinar a respeito do aniquilacionismo. Pois certamente não seria pior o aniquilacionismo do que não ter nascido. Obviamente que não, logicamente que não. Portanto, é sobre a separação eterna de Deus que ocorrerá quando Jesus Cristo voltar. E os ímpios serão julgados. Não somente os ímpios ateus, ou que não têm qualquer religião, mas os ímpios das igrejas evangélicas também. Aqueles que professam a Jesus só de boca. Estes serão repentinamente destruídos, sem que esperasse por isso, pois estavam como quem estava a dormir, ou estavam como a parturiente, que percebe as dores do parto. E as dores cada vez mais se avolumam. E ela sabe que o bebê irá nascer, que ele virá. Ela não sabe o dia nem a hora. Hoje em dia os médicos até marcam, né, o dia e a hora através de uma técnica ou de um outro processo. Mas nessa altura não havia isso. E obviamente o apóstolo Paulo está a falar a respeito de um parto natural, de um processo natural, no qual os sinais estão evidentes, mas você não sabe o dia nem a hora a que a criança vem. Mas que ela virá, ela virá. Não há qualquer sombra de dúvida, porque o apóstolo Paulo diz: e de nenhum modo escaparão. Portanto, é inevitável. E ele utiliza aqui uma dupla negativa no original. Ele diz: de modo nenhum, de jeito maneira sou, em hipótese alguma, escaparão. Portanto, é inevitável, não tem como escapar. Os homens quererão se matar, porque haverá ressurreição dos mortos, dos incrédulos também, que não serão transformados, mas é uma ressurreição para o juízo. E eles quererão escapar, mas não escaparão. Daí a seriedade a respeito da volta do Senhor. Não é a preocupação em marcar data, em querer saber o dia e a hora, os tempos e as épocas, mas estarmos preparados. O apóstolo Paulo, então, agora, ele se volta para os crentes, a partir do versículo de número 4. Tendo feito uma descrição a respeito do juízo final e da destruição dos ímpios, ou seja, da separação deles eternamente da presença de Deus, ele agora se volta para os crentes em Jesus Cristo. Observe a adversativa: mas, porém, contudo, todavia, vós, irmãos. Portanto, é um contraste entre eles, os ímpios, e os cristãos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, os crentes não serão surpreendidos, porque eles esperam, eles aguardam o retorno do Senhor. Será um momento de gozo, de alegria, de regozijo, e não de juízo, de tristeza, de dor, de sofrimento. E o apóstolo Paulo, ele dá uma afirmação, ele diz: vós não estáis em trevas. Os crentes, eles não estão na escuridão da noite. Os crentes, eles não estão a dormir, despreparados, descuidados, como aquele pai de família que não se preparou para o assalto, porque eles têm a luz do Evangelho. É por isso que eles são chamados aqueles que são do dia e não da noite, e não das trevas.
para que esse dia não vos apanhe como um ladrão de noite, de surpresa. O ladrão não marca o dia e a hora. O ladrão não liga para Esdras e diz: Esdras, tal dia, tal hora, eu vou fazer um assalto na sua casa, à noite. Obviamente, um assaltante, um bandido, um ladrão não vai fazer isso. Portanto, os ímpios são considerados como aqueles que são surpreendidos, entretanto, os crentes não. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, diz o apóstolo Paulo. Ele diz: vós não estáis em trevas. É uma afirmação peremptória, segura, certa. Ele diz para os crentes: vós não estáis em trevas. Não é uma exortação no sentido de que eles não devam estar em trevas, mas é uma afirmação: vós não estáis em trevas. É uma afirmação. E que ele continua no verso 15 mostrando a causa. Ele fala primeiro das consequências, da característica de um verdadeiro cristão, e agora a causa. Por quê? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, é por este motivo que vós não estáis em trevas. Porque é da característica do cristão ser da luz ou derivar da luz. Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A palavra de Deus diz que Deus é luz. A palavra de Deus nos ensina que a sua palavra é luz para o caminho. Portanto, aqueles que são filhos de Deus estão na luz e não nas trevas. Porque nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Esta é a afirmação que faz o apóstolo Paulo nos versos 4 e 5. Mas, como temos falado e temos aprendido na palavra de Deus, isso não significa dizer que nós devamos então não vigiar, cruzar os braços e esperar, visto que nós somos filhos da luz. Então, está tudo bem. Hipótese alguma. De fato, está tudo bem, maravilhosamente bem, para estes que são filhos da luz. Entretanto, nós somos exortados a não dormirmos, conforme ele nos ensina no verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, diz o apóstolo Paulo. A ideia, então, é de ficarmos acordados, obviamente não literalmente, nós temos que dormir, não é? Eu dormi bem pouco hoje, mas nós temos que dormir, e quanto mais dentro do limite, melhor. Mas, obviamente, ele está a utilizar-se de uma metáfora dentro daquela outra metáfora a respeito do pai de família que é assaltado sem que ele espere. Então, nesse sentido moral, nesse sentido espiritual, nós devemos estar vigilantes e não dormirmos como os ímpios, como aqueles que não conhecem a Deus. Portanto, não durmamos. Visto que vós sois filhos da luz, não durmam. É o que nos ensina o apóstolo Paulo, e sejamos sóbrios. Em comparação com aqueles que bebem, e ele fala, não é, a respeito daqueles que se embriagam à noite, ou seja, daqueles cuja preocupação não é estar sóbrio, estar atento, ter equilíbrio, saber discernir as coisas. Ele fala a respeito dos ébrios, que não estão sóbrios, cuja preocupação é beber, é se divertir, é casar, que não tem nada contra as Escrituras, mas não é o foco. O foco é estarmos, sim, atentos e vigilantes. O apóstolo Paulo então explica no verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém,
que somos do dia, mais uma vez ele repete, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa tríade se repete muitas vezes, especialmente nas passagens escritas pelo apóstolo Paulo. A fé, o amor e a esperança. Os irmãos devem estar lembrados, no capítulo 1, versículo 3, ele fala a respeito da fé operosa, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firme esperança, firmeza na esperança. Essa fé, esse amor, essa esperança está relacionada, estas palavras estão relacionadas com a volta do Senhor Jesus Cristo. É a fé, a confiança do seu retorno. É o amor, é o desejo de nos encontrarmos com Ele. E a firme esperança de que Ele voltará e que assim devemos estar firmes. Ele vai usar como metáfora a ideia de um sentinela em uma guarda armada que utiliza um capacete, uma couraça, e essa couraça é como uma veste que protege os ombros e essa parte aqui do coração, essa parte torácica, que ele compara com uma proteção da fé e do amor. Observe que não são armas positivas no sentido de combate, não é? Mas de defesa. A fé e o amor como defesa dos crentes, como a couraça que nos defende. E o capacete da esperança da salvação. A salvação aqui é a salvação eterna. Nós já somos salvos, mas de forma cabal e definitiva no retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele continua no verso 9, dizendo o porquê. Porque Deus não nos destinou para a ira. Então aqui ele faz um contraste entre a bem-aventurança dos crentes quando do retorno do Senhor e a destruição dos ímpios, cujo retorno será um retorno de ira. Ira para com estes. Deus não nos destinou para a ira. Ele fala então aqui da predestinação. O nosso destino é líquido e certo, já está traçado. Nós somos filhos da luz. Não há como mudar isso, não há como alterar isso. E são palavras então exortativas, de estímulo, de incentivo, porque Deus não nos destinou para a ira. Por causa do seu Filho, ele vai encerrar dessa forma. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi aquele que recebeu a ira de Deus sobre ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas sim o seu Filho Jesus Cristo. Para aqueles que creem nele, aqueles que amam e aqueles que estão firmes nesta esperança. Estes Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, não pela nossa religiosidade, não por causa do nosso amor, da nossa firmeza na esperança ou da nossa fé, mas por causa única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Também não é por causa da sobriedade ou da vigilância, mas é por causa do Senhor Jesus Cristo. E ele conclui que morreu por nós, repetindo então 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ele vai dizer isto, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Obviamente aqui o dormir já não está mais associado àquela metáfora daqueles que dormem sem vigiar e despreocupados. O dormir aqui se refere àqueles crentes que já morreram, que o capítulo 4 vai se referir como os que dormem e que serão ressuscitados. Então, dormir aqui já muda o seu significado. E, obviamente, vigiemos são aqueles que estão vivos, os crentes vivos,
Paulo diz que morreu por nós para que quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos quando da volta do Senhor Jesus Cristo, quer durmamos, ou seja, estejamos já mortos, falecidos quando de sua volta, vivamos em união com Ele, independente de termos morrido antes do retorno de Cristo, ou estarmos vivos quando Ele voltar, vivamos em união com Ele. É esse o ensino do apóstolo Paulo. Ele encerra, portanto, com uma exortação e um consolo para os irmãos. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Como ele sempre encerra o assunto aqui tratado, ele estimula os irmãos. Observe que este assunto não deve ser levado ao extremo de nós querermos, saber o dia e a hora ou qualquer outra curiosidade que não nos interessa. De fato, isso é um extremo. O outro extremo é achar que esse assunto, portanto, não tem qualquer importância a respeito da escatologia, do retorno de Cristo. Tem sim importância, porque é através disso que nós somos edificados. Observe: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Com que? Com estas palavras que eu acabo de descrever aqui. São com estas palavras que vocês devem se edificar e se consolar mutuamente com o retorno do Senhor Jesus Cristo. De que maneira, então, podemos fazer algumas aplicações? Em primeiro lugar, nós não devemos dizer o que a Bíblia não diz, com especulações, a respeito de curiosidades ou coisas em que a Bíblia se cala. Nós não devemos fazer especulações e estarmos preocupados com estas coisas. Não é da nossa alçada. É algo que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Não devemos também perder o foco quanto à vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivamos em santidade de vida. A vontade de Deus é que haja um amor fraternal entre nós. Esta é a vontade de Deus. Portanto, nós não devemos perder o foco. A vontade de Deus, e será feita, é que o seu Filho venha estabelecer o seu reino, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Essa terra será transformada. Nós viveremos com corpos físicos neste planeta Terra transformado. E não haverá barreira entre a relação que nós temos com o planeta e com os céus. Haverá uma plena harmonia. E nós então devemos ter isto em foco. Não podemos deixar de testemunhar do Evangelho para os perdidos, porque para os perdidos é juízo, é destruição. Serão banidos da face do Senhor para sempre. E muitos destes são nossos parentes, são nossos entes queridos. Então nós devemos perseverar em orar por eles, em falar do Evangelho a eles, em convidá-los à igreja para ouvir a palavra de Deus, em testemunhar do Senhor Jesus Cristo, de falar do seu retorno, de falar da ressurreição dos mortos, de falar do novo céu e da nova terra. Estas coisas devem estar não somente entre nós, mas nós devemos proclamar também aos demais. Devemos estar alertas e vigilantes. A salvação é algo que já nos foi destinado. O crente não perde salvação. A salvação já nos foi dada. É uma garantia absoluta. Entretanto, como evidência e como obediência e como demonstração do nosso amor a Deus, nós devemos, sim, ser vigilantes, estarmos alertas. Devemos ansiar pelo retorno do Senhor. Eu sei que nós temos os nossos planos, as nossas planificações com relação à família, ao trabalho, à profissão,
a conhecer outros países, coisas lícitas e boas. Mas a nossa preocupação maior é com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Deve ser a nossa preocupação com o seu retorno. Devemos ansiar, amar, desejar por isso. Não devemos perder o foco. E por último, devemos consolar uns aos outros com estas palavras de esperança. Esse vocabulário deve ser o nosso vocabulário nas nossas conversas, especialmente entre nós. Nós devemos conversar sobre estas coisas, ouvir, aprender sobre estas coisas, porque esta é a vontade de Deus. Porque, lembremos, foi Jesus Cristo que fez isto por nós. Ele que recebeu a ira de Deus, para que nós possamos, de fato, vigiar e aguardar o seu bendito retorno. Que Deus, com essas palavras, console o nosso coração para a sua glória. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por estas palavras consoladoras que nos falam a respeito do retorno do Senhor como líquido e certo, que nos dão a tranquilidade e a alegria de termos sido destinados para a salvação, de sermos o teu povo, pois recebemos da parte do Senhor a sabedoria e a inteligência, e o Senhor abriu nossos olhos para que pudéssemos enxergar todas estas coisas e sabermos que o teu dia se aproxima, Senhor, e cada vez está mais próximo pelos sinais que nós percebemos, conforme o Senhor nos ensina em tua palavra. Que o Senhor nos preserve de todo mal e nos fortaleça, para que vivamos, Senhor, como filhos da luz e não das trevas, para que sejamos do dia e não das trevas, para que não venhamos a estar despercebidos ou despreocupados com as coisas pertinentes ao teu reino. Que tu tenhas misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe com tua palavra, em nome de Jesus. Amém.